Vamos a isto porque está na hora. Olá, muito boa noite. Como estamos? Bem-vindos e bem-vindas. Muito boa noite a todos. Eu sou o Vasco Palmeirim e daqui a nada vou começar mais uma sessão de 12 perguntas. Perguntas que eu vou fazer à concorrente que se vai sentar naquela cadeira. Mas claro que é em casa. Ouve as perguntas e também pode e deve responder a essas perguntas. Num frente a frente pode fazer em família. Porque jogos caseiros são sempre giros. Claro que às vezes dão em discussão, mas depois fazem as pazes. E às vezes fazer as pazes também é muito engraçado. Enfim, vamos arrancar para mais uma sessão do seu concurso das noites da RTP. Isto é o... É o Joker! Bem-vindos ao Joker! E para que não haja qualquer dúvida, este é o concurso de segunda a sexta nas noites da RTP, onde o nosso prémio máximo é sempre de... 50 mil euros! Oh! 50 mil eurinhos que hoje podem ir para uma jovem de 26 anos, vem da Figueira da Foz, é assessora de imprensa e diz que cresceu no meio de campos de arroz e do mato. O vosso aplauso para a Maria Fernandes. Maria! Maria por aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Aquela cadeira é tua. Bem-vinda ao Joker. Obrigada. After you. Ora, que estamos. Aqui temos Maria Fernandes. Maria, como é que tu estás? Estou bem. Nervosa? Com a boca um bocadinho seca, o nervosismo dá nisto. Já passa. Maria, sei que és uma concorrente de sofá Sou uma corrente de sofá. e que já sentiste muitas vezes que em casa estavas como uma concorrente do Joker. Já ganhei muitas vezes 50 mil euros. Já ganhaste, pois. Mas lá em casa, quando ganhas 50 mil, caem-te confetis na cabeça ou não? Não caem, mas cai-me uma grande felicidade. É. Agora imagina a felicidade real de levar com confetis na tola e ganhar 50 mil euros. Não consigo, acho que nunca vou chegar aí. Não estou com a confiança também para os 50 mil euros, mas vou tentar. Que é isto? Mas que é isto? Mas vou tentar. Não está confiante? Vou tentar. Estou a sentir-te assim um bocadinho assim, agora um bocadinho assim a tremelicar nessa cadeira. Por isso, mais um aplauso, porque ainda por cima é uma estreante em concursos. Mais 5 segundos palmas para a nossa Maria Fernandes. Maria! Comecemos então por apresentar quem veio contigo. Quem é que é a tua Super Joker? A Sofia. Um aplauso para a Sofia. Olá, Sofia, muito bem-vinda. Olá. A Sofia Seguro? Sim. Muito bem. Sofia, primeira escolha, confiança total na tua Sofia? Sim. Foi Sabe muita coisa que eu não sei. Ótimo. É uma pessoa muito inteligente e eu tenho muita confiança nela. Muito bem. A Sofia aqui Muita está para te segurança. ajudar como Super Joker. Além da Sofia, trouxeste mais duas pessoas importantes para ti. Comecemos então pela tua mãe, não é? Como é que se chama a tua mãe? A minha mãe é a Dulce. Ao lado Dulce. E ao lado da Dulce temos... A Júlia, Que é que a é tua uma amiga minha. Então, Júlia e Dulce, bem-vindas. Um aplauso também para elas. Maria, bem-vinda. Obrigada. Primeira pergunta, então. Estavas em casa a ver o Joker e porquê é que pensaste, olha, estou farta de estar aqui em casa, eu tenho que ir ao estúdio ter com o Palmeirim? Eu sou o tipo de pessoa que arregaça as mangas quando quer fazer alguma coisa. E, portanto, eu gostava tanto de ver o programa. Aliás, é o único programa que eu genuinamente gostava de ver na televisão, desde que sou miúda. E, portanto, eu pensei, bem, é desta, vou arregaçar Desde as que sou mangas. miúda, não é? Fazemos isto há muito tempo, meus queridos. Desde que ela miúda era uma catraia, já vês o Joker. Já vi E agora o aqui Joker. estás tu, E agora aqui estou eu. a ver se ganhas os 50 mil. Maria, és assessora de imprensa, não é? E faz concretamente o quê? Onde? Eu trabalho numa agência de comunicação, tenho uma série de clientes, maioritariamente institucionais. Ok. E, no fundo, tento vender temas à comunicação social. Pronto, é o teu trabalho. É o meu trabalho. E sendo que também tens uma grande ligação e um grande amor à música, não é? É verdade. Canto, algum instrumento... Não, música em geral. O meu pai é um grande fanático por música. Todo tipo de música. É aquela pessoa que tanto está a ouvir rap, como está a ouvir pimba, como está a ouvir metal. Ok. E, portanto, passou muito o gosto pela música, independentemente de géneros. E acho que isso se reflete até hoje. Portanto, Eu tu gosto de própria és música no geral. És fã também de rap, de pimba e de metal. Consigo gostar de tudo. Se houver beleza na música, eu consigo Acho muitíssimo escutá-la. bem, muito bem. Então, olha, Maria, aqui estás tu, vinda do meio dos campos de arroz, É não é? verdade. Onde é que ficam esses campos de arroz? Onde é que Cruz do Mondego. muito bem, claro que sim. É um clássico, aquela zona. Mas eu sou de uma aldeia chamada Lares, que fica... tem uma piadeira de comboio entre Coimbra e Figueira. É mesmo ali antes de chegar à Figueira. Muito bem. E pronto, e tem umas paisagens muito bonitas. Sim, senhores. É da melhor parte, na realidade. Ótimo. É o rio e os campos de arroz. Então, a menina que cresceu no meio dos campos de arroz, hoje tem 26 anos e estreia-se no Joker e vamos lá ver se aquela felicidade que falámos há bocadinho hoje se materializa e levas 50 mil para casa. Sofia, muito boa sorte enquanto Super Joker. Obrigada. Maria, bem-vinda também. Vamos lá estrear a Obrigada. Maria no Joker. Se possível, com muito dinheirinho. Bora lá.
Maria, primeira perguntinha. A valer 200 euros, o teu joker começa com esta questão. Engraxar, em sentido figurado, remete para qual destes verbos? Abandonar, bajular, bronzear ou transportar? Seria engraçado ser uma das outras, mas. Engraxar em sentido figurado. Engraxar. Engraxar a sola dos sapatos, não é esse o sentido figurado. Qual é que é o sentido figurado? É passar manteiga. É outra das expressões. Portanto, não é transportar, nunca ouvi ninguém usar essa palavra para transportar. Abandonar também não. Vou engraxar, também não é bronzear, apesar de fazer sentido. É bajular. É bajular então. Sofia, é bajular? Sim. É? Passar manteiga, disseste tu? Sim. Eu pelo menos uso essa expressão. Eu não sei se é uma coisa que as pessoas dizem, mas para mim faz sentido. Dizer, está-lhe a passar manteiga. Nasceste em que ano? 99. Pois. Muito antes de estares neste país, ou neste mundo sequer. Era uma expressão que se usava muito na escola. Quando os miúdos, em relação ao professor, davam graxa. Não é? Os miúdos diziam isso? Ah, não, claro. Aquele que pergunta sempre se há TPC no fim. Exatamente esses. Então, professor, hoje não passa trabalho de casa. Cala-te! Cala-te! Eu nunca fui dessas. Eu. Mas era menina de quadro logo. Muito bem. A tua resposta está certíssima, bajular, muito bem. €200, o teu primeiro salto do 0 para os 200, nada de jokers perdidos. E vamos à próxima pergunta. Maria, começámos bem, engraxando fortemente Palmeirim. E vamos à próxima pergunta, a pergunta 2 para €500. A tua segunda questão é a seguinte. Nuno Marco é o autor da rubrica radiofónica O Homem que doou o caixão, lambeu o chão, mordeu o cão ou rasgou o colchão? Ai, valha-me Deus. São todos muito engraçados. Valha-me Deus. Valha-me Deus. São todos muito engraçados. Valha-me Deus, digo-te eu se falhares esta. Estou a ofender um colega. Se enganou. Nuno Marco é o ator da rubrica da radiofónica O Homem que... Sabes a resposta ou não? Não. A realidade é que eu não sei a resposta. 9 segundos. Tens jokers ou tens Sofia? Eu acho que a Sofia também não sabe. Preciso de uma resposta rápida. Eu vou dizer mordeu o cão. Está bloqueado, mordeu o cão. Ai, 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 ai. Já começa na segunda, realmente. Ai, está errada, pronto. Está errada. Sabes quem é o Marco? Sei. Quem é o quê? Quem é o Marco? O que é que o Senhor Marco... assim muito fofinho de óculos. É que barba, não é? O que é que ele faz? Ele faz rádio. Faz, sim, senhor. Em que rádio? Faz rádio na rádio Antena Comercial. Que é uma rádio nova, a Rádio Antena Comercial. Não sei se conhece, é muito engraçada. Disse bem. Rádio Comercial. Ok. Tal como eu. Sim, sim, sim. De manhã. Estamos os dois de manhã. Mais o Pedro Ribeiro e a Vera Fernandes. Mas o Marco... Tu és de que ano? 99. Esta rubrica é mais antiga do que tu. Começou por ser uma rubrica de histórias bizarras. Histórias tão estranhas, mas que eram notícia. E uma das coisas que se aprende na comunicação é que a notícia não é quando um cão morde o homem, mas sim O homem morde o cão. quando o homem morde o cão. A resposta, para tua grande sorte, está certíssima, muito bem! Ai, valha-me Deus. Eis o logo, a imagem da rubrica, o homem mordendo o cão, e como podes ver, o quão feliz está o cão. Não Todas é? elas seriam caricatas. Todas seriam caricatas. Todas seriam caricatas. Atenção, o homem que lambeu o chão é um programa sobre a queima das fitas. E nesta altura, Maria, subiste 2 patamares. O Marco, felizmente,
está a respirar mais fundo. Aqui fica um grande exemplo da capacidade de desenho do Marco. O Marco é de facto uma pessoa foi ele espetacular. que desenhou? Claro que sim. Uau! Vais aprendendo coisas sobre o Marco. Parabéns, já viste? Marco. O Marco Muito é incrível. talentoso. Incrível hoje também é a tua super joker. Está aqui porque, nas tuas palavras, é inteligente, é a pessoa certa. Um aplauso para a Sofia Seguro. Sofia, muito bem-vinda, que tinha a resposta certa também. Bloqueada logo. Muito bem, Sofia. Sofia, vens de onde, fazes o quê e há quantos anos é que conheces a Maria? Ok, sou de Coimbra. Neste momento estou a fazer uma transição profissional, Ok. mas estou a trabalhar como técnica comercial a desenvolver negócios numa empresa de turismo. Muito bem. A minha área de formação base é relações internacionais Ok. e pretendo trabalhar no terceiro setor, nomeadamente com organizações não governamentais. Muito bem. Agora, estar aqui, como é que foi a conversa entre a Maria e a tua pessoa? Como é que a Maria te convenceu? Foi preciso convencer-te muito? Querias muito vir cá? Não, Nem por isso. não. Mas olha, é a pessoa Mas ela certa. gosta muito de mim. Ok. E portanto aceita. Exato. E aqui está. É uma Não desistiu. BFF. É, não é? É uma BFF. É uma bestie. Um aplauso para a Sofia, de boa sorte para que a Super Joker hoje também tenha uma excelente noite. Boa sorte, Sofia. Obrigada. Maria, 2 perguntas feitas com 2 respostas certas e vamos à pergunta 3, a pergunta que te pode elevar até ao patamar dos 1000 euros. Pergunta 3 é a seguinte. Quem liderou as tropas portuguesas na Batalha de Ourique? Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, Dom João I ou Dom Sancho II? Pois, isto é uma pergunta boa para a Sofia, porque ela percebe mais de história do que eu. As tropas portuguesas na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, Dom Sancho II e Dom João I. Eu não a queria gastar já. Mas estas são as melhores com ela. 10 segundos. Henriques. Consegues eliminar 2 reis e usar um joker? Não, eu 5 vou segundos. dizer Dom Afonso Henriques. Está bloqueado. Isto é mesmo uma pergunta boa para a Sofia. Eu pesco mais tipo história século XX, mas ela é melhor com coisas mais. Isto não é século XX, pois não? Não. Não. É muito, muito antes do século XX. É muito, muito antes do século XX. Quão Agora antes. não é? Pois. Oh, Provavelmente. Sofia, sabias esta? É porque eu por acaso reparei quando a Maria disse: "Epá, isto é claramente uma pergunta para a Sofia." Eu olhei para ti e o teu ar não era de grande certeza. Esperemos que seja século XII. Foste para qual? Dom Afonso Henriques. Ambas foram para Dom Afonso Henriques. Pois bem, para dar a resposta certa, temos uma mulher que de facto foi amiga pessoal da resposta certa. Privou. Privou, foi sim. E a Patrícia aqui está para dar a resposta certa, mas tendo em conta que a nossa Maria cresceu no meio dos campos de arroz, eu pergunto, malta, vamos a uma bonita história de amor e de arroz? Ai, que lindo. Uma baga de arroz apaixonou-se por um bago de arroz. E foi logo falar à sua mamã. Mamã! A mãe era a dona Rosina. Mamã! Estou apaixonada e vou casar com ele. Como é que ele é? Perguntou a mãe. É caldoso? Sim, mãe, é. É solto? Sim, mãe, é. Então não te cases com ele. Porquê, mamã? Porquê? Porque esse é malandrinho. No ponto, Vasco. Obrigado pelo aplauso. Patrícia? Sim, Vasco. Pergunto-eu qual o rei que liderou as tropas portuguesas na Batalha de Ourique e ficas a saber que quando foram para a batalha estavam a ouvir o Marco, o homem que perdeu o cão. Patrícia, qual é que é a resposta certa? Olha, muitas dúvidas subsistem em relação a esta batalha, a começar pelo local. A hipótese mais consensual é que tenha tido lugar perto de Ourique, no Alentejo, mas outros locais foram sugeridos, por exemplo, Campo de Ourique, às portas de Leiria, ou Vila Chã de Ourique, no Ribatejo. A lenda, que envolve intervenção divina, refere que foram derrotados 5 reis mouros, mas os historiadores admitem que o exército muçulmano era menos numeroso. Esta batalha aconteceu a 25 de julho de 1139 e foi liderada por quem? Dom Afonso Henriques. Claro que sim, muito bem, Maria. E Maria continua a responder corretamente. Pergunta 4. A valer 3.000 com 7 jokers mais a Sofia. A pergunta 4 é a seguinte.
Maria, antes da pergunta, peço que escutes isto com muita atenção. Pergunta é a seguinte. Ai. Bachata é o nome de um género musical e de uma dança originários de que país? Cuba, República Dominicana, Jamaica ou Porto Rico? Então, eu acho que sei este. É melhor não dizer que sei, porque senão depois erro e é uma vergonha. Posso dizer isso. O que é que tu descartas então? Eu descarto Jamaica, República Dominicana e. Pois, eu acho que vou descartar também Porto Rico. Eu acho mesmo que é Cuba. Tens 8 segundos. Eu vou usar um joker. Carrega no botão. Dá-me 2 países então. É entre Cuba e Porto Rico. Entre Cuba e Porto Rico. E vamos eliminar. Olha, Cuba não é a resposta certa. Tens 6 jokers ainda. Eu acho mesmo que não é Jamaica. Tens 6 jokers ainda. Bachata. 5 segundos. Vou usar outros. Entre República Dominicana e Porto Rico. Entre a República Dominicana e Porto Rico. O joker elimina Porto Rico. É República Dominicana. Isto não pode ser Jamaica. Oito segundos. Eu vou dizer República Dominicana. Está bloqueada a República Dominicana. Se eu agora usei E 2, se for vou Jamaica? perder mais 3. E se for Jamaica? Eu acho que não é. É que se for Jamaica, além dos 2 jokers que já usaste, 5. mais 3 vão à vida. E numa só. Ai, valha-me Deus. Não, eu acho que. Pois, os meus instintos estavam completamente errados. Porque disseste, Eu primeiro achava que era Cuba. eu acho que sei, foi o que tu disseste, e eu acho que sei era Cuba. Exato. Que já vimos que não é. Aliás, a Sofia também tinha a resposta Cuba, certo? Errada. E o joker eliminou Cuba e usaste um segundo joker que retirou Porto Rico. E ficaste com 2. É espanhol, tipo, a língua que estavam a cantar é espanhol. Na Jamaica não falam espanhol. Achas? Sim, falam inglês e outra Achas língua que o país eu não se sei o chama nome. Jamaica? E a Jamaica é mais conhecida por reggae. E por outras coisas? E por outras coisas. E podia ser uma daquelas que enganava imenso e de repente a bachata também era de lá. Mas não me parece, não faria sentido. Em 2019, a bachata foi declarada pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade. Por acaso há um nome que eu associo logo à bachata e que há muitos anos vendia muitos discos em Portugal. O nome Juan Luís Guerra. Não diz nada, pois não? Tinha uma canção que era Quisiera ser um pez para bailar, fazer burbujas de amor, passar a noite inteira. Nota-se logo aqui que há muitos fãs. Eu não conheço. Não conheço. Não é um género de música que eu ouça, não estou familiarizada. Este é coração. Não. A tua resposta está certíssima, muito bem. 25 agora. Faltou só uma parte essencial da música. Ai. Né? Ai. Maria, estás nos 3.000, melhor patamar impossível. Usaste 2 jokers, mas tiveste a resposta certa, portanto não houve mais perdas. Mas esses 2 jokers podem ser recuperados agora pela Sofia. Passo-te a bola nas perguntas, tens que ler rapidamente as perguntas e as 2 opções. Quanto mais rápido, melhor. E a Sofia vem ter connosco para a primeira ronda bónus para te dar 1 ou 2 jokers. Sofia vem ter connosco, atenção ao degrau. Vamos à primeira ronda bónus com a Sofia e com a Maria. Não. Rondas bónus é aqui. Super joker aqui ao Estou lado. enganado. Sofia, bem-vinda. Ok, Como estás? bem, Nervosa? sim. Treinaram rondas bónus ou não? Treinamos. Eu tenho um jogo de tabuleiros. Ótimo. Li Perguntinha- todas as cartas. Cheguei Ótimo. ao ponto já não tinha mais. Ótimo. Lê rapidamente, o minuto é o tempo, 5 respostas certas da Sofia e passas a ter 6 jokers. E se forem 10, recuperas os 7 jokers iniciais. Vamos a isso? Ok. Boa sorte às 2. A primeira ronda bónus começa agora. Qual é a principal fonte de gordura na dieta mediterrânea? Azeite ou óleo de girassol? Azeite. Certo. A atriz Betty White é uma das protagonistas de qual destas séries, Friends ou Sarilhos com Elas? Betty White, A segunda opção, qual é? Sarilhos com Elas. Sarilhos com elas. Certo, certíssimo. Em que cidade correu em 2025 a primeira edição do Festival de Guitarra Portuguesa Coimbra ou Lisboa? Coimbra. Não, Lisboa. Qual destes jogadores de futebol jogava na posição de guarda-redes Paulo Futre ou Vítor Bahia?
Paulo Futre. Não, Vitor Bahia. O verbo descerrar é um sinónimo de abrir ou fechar. Fechar. Não, abrir. Que teatro está localizado no antigo convento de São Francisco de Chabregas? Teatro Aberto, Teatro Ibérico. Teatro Ibérico. Muito bem. André Jorge foi um dos fundadores da editora literária Cotovia Editorial Verbo. Cotovia. Muito bem, faltou uma para o Joker. Enquanto jovem advogado, Jorge Sampaio exerceu de forma gratuita a defesa de criminosos de guerra presos políticos. Preços políticos. Um Joker, muito bem. Em que ilhas Açores se situa a Lagoa das Patas, Terceira Corvo? Terceira. Bem, Qual o título da primeira exposição retrospectiva da artista? acabou o tempo. Estavas a ler a 10ª pergunta. Portanto, foram 9 lidas dentro do tempo e 6 respostas certas. Dá para recuperar um Joker, passas de 5 para 6 e continuas a ter a Sofia como Super Joker. Sofia, até já, belíssima prova. Há mais um Joker na torre. Aqui está o Joker. Um dos Jokers que usaste há pouco, recuperas o Joker. 6 na torre, o que é bastante bom. Podes ir usando com cabeça e podes ir subindo com respostas certas. E subir é o verbo agora essencial, porque ainda tens que subir para os 10 mil e depois para os 50 mil. Vamos à pergunta 5. Com 6 Jokers mais a Sofia, a quinta pergunta para 10 mil é a seguinte. Qual destes livros foi escrito por Yuval Noah Harari? Exodus, Nexus, Plexus ou Sexus? Não faço a mínima ideia, não me diz nada ao nome. As respostas também não. Eu vou descartar. Vou descartar sexos. Porque sinto que essa é só para ter alguma graça, não sei. Nexus existe, se calhar todos existem na realidade. Não vale a pena usar jokers, não faço mesmo a mínima ideia. Yuval Noah Harari. Tens 8 segundos. Nexus, sexos, plexos. Eu vou bloquear Exodus. Exodus, está bloqueado. Mas é uma fezada mesmo, porque não me dizem nada. Todos existem. As palavras existem, isso eu sabia. Todas as palavras são obras literárias. A sério? Todas. Então pronto. Exodus, Nexus, Plexus, Sexus. Sofia, foste para qual? Eu conheço o autor. Já li o autor. Por acaso, eu fui para Exodus também, mas eu acho que é Nexus. Pensei mais um bocadinho. Mas bloqueaste Exodus, não foi? E agora mudarias para Nexus? Plexus não é a resposta certa. Sexus não é a resposta certa. Ambos livros de Henry Miller, norte-americano. E ficamos com Exodus e Nexus. Henry Miller conhece. E Mas não me dizia Yuval nada, Noah os Harari, conheces? Não. Não. Conhece? Sapiens. Oh meu Deus. Tudo certo. Ai, não faço. E agora? A resposta Exodus não está certa. Era de facto o Nexus. É um best-seller de 2024 deste historiador e pensador israelita. Já tinha escrito Sapiens, é verdade. E também 21 lições para o século XXI. E é um relato sobre como o fluxo de informações criou e desfez o nosso mundo. Tinhas 6, passas a 3. O Sapiens já me diz alguma coisa. Não caíste na Torre do Dinheiro. O que caiu foi o número de jokers. Passaste de 6 para 3. A Sofia, apesar de depois ter mudado de ideias, a resposta que ela deu ali não a chamaste e por isso continuas a ter a Sofia como super joker. Podes chamá-la na próxima. Não subiste, não caíste, mantens-te nos 3 mil, agora apenas com 3 jokers. Okay. Volto a fazer uma pergunta para 10 mil. É a pergunta 6, a pergunta que marca metade do teu jogo. E a sexta pergunta, novamente para 10 mil, é a seguinte, Maria. Qual destes nomes designa a primeira cozedura da cerâmica antes de a vidrar e pintar? Chacota, folia, galhofa ou mofa? Chacota, galhofa e folia, eu conheço as palavras, mas não tem nada a ver com cerâmica. Fazer chacota é gozar com alguém. Folia é tipo felicidade, galhofa também é estarem contentes e na galhofa. E mofa é a única que eu não conheço, mas sim também não pode ser porque tem que ser uma mais óbvia, porque há 3 óbvias palavras que eu conheço. Folia, galhofa, chacota. Chacota. 5 segundos. Eu vou usar um joker. Carrega o botão.
Entre. Eu vou usar um joker entre mofa E? e chacota. Entre mofa e chacota. E entre a mofa e a chacota, salta fora a mofa. Pois, para que eu joguei com a mofa? Já sabia que não podia ser essa, que estupidez. 10 segundos. Primeira cozedura da cerâmica. Vou fazer aqui uma folia, fazer aqui uma chacota. 5 segundos. Eu vou dizer que é folia. Vamos à folia então. Ai. Foi um erro jogar o joker. Puseste a chacota ao barulho no joker. O joker retirou a mofa, deixou a chacota. E tu, na jogada corajosa, decidiste: eu sei que a chacota ficou lá, mas a chacota não me engana. E foste para a folia. Há uma razão. É que eu pensei, chacota é uma palavra muito portuguesa. Eu sinto que isto tem que ter uma tradução. Porque é um tipo de coisa que não se faz só em Portugal. E chacota parece-me aquelas palavras que não têm tradução. Tal como galhofa. Folia já acho que tem. Então, esse é o meu raciocínio, que se calhar não faz sentido nenhum, mas... Se calhar, por exemplo, se estivermos a falar de cerâmica feita em França, a chacota é la chacote. Ou então uma peça de cerâmica inglesa, da chacote. Da chacote. Da chacote. Foi essa a minha lógica. Bem, a Sofia foi para a mofa, e que o joker já retirou, e eu retiro a galhofa. É uma delas. E agora? E agora? Epá. A primeira cozedura consiste em cozer no forno as peças de cerâmica já moldadas para que adquiram firmeza e resistência suficiente para as etapas seguintes. E essa primeira etapa tem um nome. Foste para a folia. E a tua resposta não está certa. Ai, não acredito. Era a chacota. E o meu namorado faz cerâmicas. Nesta altura, nunca o teu ouvi usar a namorado está a palavra. fazer chacota de você. 1000 euros é onde estás. Os jokers foram à vida, mas a Sofia, nesta altura, é a tua única ajuda. Metade do jogo, final dessa primeira metade do jogo. Falta a segunda parte. E podemos perfeitamente ainda pensar em 50 mil. E deixa-me perguntar-te então, 50 mil, planos para os 50 mil, pensaste nisso? Já me disseste isso? Pensaste na questão do dinheiro? Pensei. Disseste que não estavas muito confiante, mas há sempre a hipótese de poderes ganhar Há 50 sempre mil. hipótese, nunca se sabe, não é? O que é que pensaste? Definitivamente ia viajar. Isso ia ser aquela escolha mais impulsiva. Vou já viajar. Para onde? Ia à Islândia ou Egito, acho eu. Só porque são coisas que tenho na minha bucket list. Ok. É tipo, Egito porque gostava muito de ver a múmia quando era miúda com a minha irmã. Ela também tinha assim uma paixão por coisas egípcias, então passou-me. Ok. E a Islândia, não sei, sempre fui um bocado fascinada, sempre quis também ver auroras boreais, se bem que não é o melhor país para ver as auroras boreais, mas Ok. matava 2 coelhos ali. Egito e Islândia. Sim. Parece-me bem. E depois, claro, para a vida, porque a vida está cara. Está, sim, senhor. Não te vou mentir. Está, sim, senhor. E estás com 26 anos? Sim. Muito bem. Portanto, também há que pensar nessa questão. Mas vamos aqui também, agora, olhar para o teu jogo. É um jogo em que, nesta altura, a tua intuição é muito forte. E tem que ser forte. Jokers, daqui a 2. Agora, só a Sofia. Se achares que vale a pena, chama a Sofia. Vamos à pergunta 7. Para 3 mil, era o patamar em que estavas? Para 3 mil, a pergunta 7 é a seguinte. Qual destas áreas da biologia estuda os fungos? Botânica, ictiologia, micologia ou ornitologia? Ok, portanto, não é a botânica. Ictiologia e ornitologia são as que não me dizem mesmo nada. Mas micologia lembra-me micoses. E, portanto, micoses são fungos... são fungos nos pés. Portanto, eu estou a assumir que o mico é alguma coisa a ver com fungos. Portanto, sim, eu acho que esta lógica faz sentido. Botânica é a primeira que descarto logo e tu... 5 segundos. Vai ser micologia. Vamos à micologia. Oh, Sofia, também pensaste nesta teoria? Nós estamos em sintonia. para Também te lembraste das certo e para o micoses? errado. Micologia, pareceu-me acertado. Lembraste os fungos nos pés? Sim, micoses. E por isso micologia. Bem, Porque ali o início... ictiologia e ornitologia não te dizem nada? Nada. Ok. Então, Quer dizer,
Diz. Ornito, lembra-me ornitolincologista. Aquela palavra que ninguém sabe dizer, não lembro agora como é que é. Otorrinolaringologista. Então não Nada pode a ver. ser, não tem nada a ver. Ornitorrinco. Ah, Ornitorrinco. isso é diferente. Era essa. Mas a ornitologia é a área da biologia que se dedica ao estudo das aves. Não é a resposta certa. E a botânica também não é a resposta certa, não é? Dedica-se ao estudo da fisiologia e morfologia das espécies vegetais. E a ictiologia? Lembra-me icterícia. Yeah. Mas o que é que isso seria? Um problema no fígado? Não sei. A ciência que estuda os problemas do fígado não faz A sentido. ictiologia dedica-se ao estudo dos peixes. A tua resposta está certíssima, muito bem, é a micologia. E recuperas o patamar em que estavas, não cais, por isso a ideia dos 50 mil mantém-se de pé, ainda há esperança na conquista do prémio máximo. Não chamaste a Sofia, ainda bem, a resposta estava certa, mas a tua também, por isso guardámos a Sofia, quiçá para a pergunta exatamente antes da segunda ronda bónus. Maria, vamos à pergunta 8. Para 10 mil, com Sofia como super joker, se conseguires guardar a Sofia, é bem guardada. Se tiveres que a chamar, chama, porque é muito importante subires e não caíres. A pergunta para 10 mil, a pergunta 8 é a seguinte. Quem escreveu o livro Também os Brancos Sabem Dançar? Ana Paula Tavares, Calaf Epalanga, Mia Couto ou Nadine Gordimer? Pois, também os brancos sabem dançar. Mia Couto, que é o nome que me diz mais, não associo este livro a ele. Calaf Epalanga, Nadine Gordimer, Ana Paula Tavares. Isto é uma pergunta para 10 mil euros. Portanto, tem que ser ali médio difícil. Calaf Epalanga, também Nadine Gordimer. Tens 10 segundos, Maria. Eu vou chamar o Super Joker. Então carrega no botão. Sofia vai ter connosco. Não há muito tempo. Há 21 segundos. Junta-te à Maria. E tem que chegar uma resposta. Não há jogos. Podem falar. Tu és boa em literatura? Não, mas Sim. Não me digas que não sabes não. nada. É por minha Couto, mas. Mas porque te é mais familiar o nome. E por causa também da forma como o título está 10 escrito. segundos. O que é que tem? Pareceu-me no estilo dele. 5 mas segundos. Eu não Preciso de uma conheço os resposta. outros autores. Mia Couto. Está bloqueado. Vou dizer por respeito à Sofia, porque é a escolha dela. Obrigada. Desculpa. Também os brancos sabem dançar. Quem escreveu este livro? Não foi Ana Paula Tavares? Não foi Nadine Gordimer? Ou foi Mia Couto ou foi Calaf Epalanga? Posso só perguntar-lhe porque é que ela diz pela formulação da frase? Claro. Porque- Não sei, pelos outros títulos dele. Também os brancos sabem dançar. Quem é o autor deste livro? Fomos para Mia Couto. E a resposta Mia Couto está errada. Era o Calaf. Calaf, na altura dos buracos ao sistema. Então, basicamente, neste romance, o músico, ao dirigir-se de autocarro da cidade sueca de Gotemburgo até Oslo, na Noruega, basicamente é detido porque não tem um passaporte válido e é acusado de tentativa de imigração ilegal. Isto quer dizer o quê? Já não dá para 50 mil, mas ainda dá, e atenção, agarremos esta esperança, dá para 10 mil. E o caminho para os 10 mil passa já por uma boa ronda bónus. Portanto, Sofia, vem aqui para o lugar da ronda bónus e vamos dar aqui a luz para azul. Vamos sendo embora à segunda ronda bónus com a Sofia e com a Maria. Bora lá! $10 mil no final era uma ótima noite. Não são 50 mil, mas era. daria para 10 mil, com 4 respostas certas após esta ronda bónus. Lê um bocadinho mais rápido, se conseguires, e voz bem alta também. Ok. Maria e Sofia, a segunda ronda bónus arranca agora. Qual destes termos designa o andamento mais rápido do cavalo, galope ou trote? Galope. Certo. Pronto a Vestir é um filme realizado por Robert Altman ou Sidney Lumet. Sidney Lumet. Não, errado. Robert Altman. Em Portugal, em que ano foram lançados os terminais de pagamento automático? 1978 ou 1987? 1987. Certo.
Qual destas modalidades de fitness foi criada pelo colombiano Beto Pérez? Step ou Zumba? Zumba. Muito bem. De alguém presunçoso pode-se dizer que é filaucioso ou langaroso? Langaroso. Não, filaucioso. Máxima Zorreguieta Cerruti tornou-se em 2013 rainha consorte de que país? Espanha ou Países Baixos? Países Baixos. Muito bem. Em que hospital está sediado o Banco Português de Cérebros, Hospital de Santo António e Hospital de São João? Hospital São João. Não, Santo António. Quem escreveu o livro Isto Acaba Aqui, que deu origem ao filme homónimo Colleen Hoover ou Elizabeth Gilbert? Colleen Hoover. Muito bem, um joker, bom trabalho. O pastel do choclo é um prato típico da gastronomia de que países? França ou Chile? Chile. Muito bem. Nona resposta certa. Igualaram a estatística da primeira. Foram 9 lidas e outra vez 6 respostas certas. Por isso a Sofia dá sempre jokers. A Sofia está de parabéns. Belíssimo trabalho, Sofia. Boa, super joker. Bom trabalho. Maria, tens um joker a partir de agora. Um joker que, se conseguires guardar ou não usar na 9, na 10 e na 11, podes perfeitamente usá-lo na última. E queremos, nesta altura, que a última seja para 10 mil euros. Se tiveres que usar antes, usa, mas usa sempre com cabecinha. Está bem? Okay. Vamos às 4 finais. 9, 10, 11, 12. 4 perguntas que vou fazer. Dá-me 4 respostas certas e sais do joker com 10 mil euros. Bora lá. Com um joker para 500, a nona pergunta é a seguinte. Em 2025, quem se tornou a segunda chefe portuguesa a conquistar uma estrela Michelin? Justa Nobre, Noélia Jerónimo, Marlene Vieira ou Tânia Durão? Isto foi falado. Portanto, foi falado? Portanto, será ou a Justa Nobre ou a Marlene Vieira, porque são os nomes mais familiares. A Justa Nobre, acho que já é mais velha, uma chefe mais velha do que a Marlene. Mas eu não sei, sinto que talvez a Marlene... Eu ouço mais falar dela, talvez. Não sei, eu ouço falar das duas. Portanto, eu não quero já gastar o meu joker. Eu não vou já gastar o joker. Vais para qual? Eu vou bloquear a Marlene Vieira. Está bloqueado. Vi no outro dia o programa dela num canal de cozinha. Fez arroz de marisco. A dúvida era entre Justa Nobre e Marlene Vieira, certo? Uhum. Um grande beijinho para a chefe Noélia, que gosta muito do joker. Já esteve nessa cadeira também. Ah, É das melhores pessoas que há no mundo. E espero que um dia ela consiga também uma estrela. Mas não é isso que também que a faz cozinhar. Ela gosta mesmo de fazer as pessoas felizes. Beijinho Noélia, mas não é a resposta certa. A Noélia Jerónimo. Nem a Tânia Durão. Portanto, a dúvida, Justa ou Marlene, estava certo. estava certa. O joker que não quiseste usar, se tivesse usado, tinhas a resposta certa, usando entre Justa e Marlene. Sofia, foste para qual? Justa. A Sofia foi para Justa Nobre. Tu foste para Marlene Vieira. A minha mãe é que se calhar saberia, porque a minha A mãe... tua mãe passou a tua resposta toda a abanar com a cabeça sempre que tu dizias um nome. A minha mãe é uma grande... Sempre que dizias um nome, a tua mãe fazia. Quando dizias o outro, ela parava. Mas quando dizias um certo nome, a tua mãe fazia assim outra vez. Claro, ela sabe, claro. Já tínhamos tido uma mulher com estrela Michelin. Maria Alice Marto. Com um restaurante em Fátima, o restaurante Alice, de 93 a 96, teve estrela Michelin. Ah, há tanto tempo. Há tanto tempo. Por que é que não há mais mulheres com estrelas Michelin agora? Pode ser que a resposta certa abra a porta a que mais mulheres possam Se uma ter. delas não tem, eu espero que tenha um dia, porque quer dizer, tem todo o mérito. Todas elas. Maria, foste para Marlene Vieira, não usaste o joker. A tua resposta. Vou imitar a tua mãe. Está certa! Muito bem! Um beijinho para a Marlene e um beijinho também para a Justa. Marlene conseguiu uma estrela Michelin graças a um trabalho incrível no seu restaurante Marlene, em Lisboa. Conseguiu então a sua distinção estrela Michelin. 500 euros. Guardaste o joker, faltam 3. Vamos à próxima. Pergunta 10. Com um joker. A pergunta para 1000 é a seguinte.
protagoniza Conan e os Bárbaros, filme estreado em 1982? Arnold Schwarzenegger, Ben Davidson, James Earl Jones ou Max von Sydow? Isto é o tipo de coisa que o meu pai saberia. Que é exatamente o tipo de filme que ele gosta. A verdade é que o único nome que diz alguma coisa é o Schwarzenegger. Conan e os Bárbaros, mas ele não é conhecido por isso, ele é conhecido pelo Terminator. Max von Sydow, James Earl Jones. James Earl Jones também não é estranho. Quem protagoniza Conan e os Bárbaros, filme estreado? Se eu não usar os jokers. Caíres com ou sem joker é igual, vais para o zero. Pois é, portanto, se calhar mais valia usar. Isto é a 10ª. Ben Davidson, não. Ross Miller, James Earl. 8 segundos. Eu vou jogar os jokers. Carrega no botão. Que 2 atores é que colocas em cima da mesa? Só mesmo para descartar, porque também é uma pergunta que é por ser fácil. Eu vou fazer entre o Schwarzenegger e o James Earl Jones. Entre Arnold Schwarzenegger e James Earl Jones. Salta fora o James Earl Jones. Pois, e os outros não me dizem nada. Conan e os Bárbaros. 10 segundos. Schwarzenegger. Pá, tem que ser o Schwarzenegger, porque... Bloqueio? Eu vou dizer o Schwarzenegger. Está sim. bloqueado Arnold Schwarzenegger. Mas lá está, ele é o protagonista do Terminador, é por isso que ele é conhecido, acho. Pois bem, Conan e os Bárbaros, 1982. Sofia, foste para qual? Max von Sydow. Max von Sydow. Ela provavelmente está certa. Uma de vocês está, porque Ben Davidson não é a resposta certa. Ela deve estar certa, porque ela gosta mais deste tipo de filmes do que eu. Schwarzenegger. O Exterminador, claro que sim. É o único que eu sei com ele, na realidade. 1982. É antes do primeiro Exterminador. Ai, A tua resposta está certa, muito bem! Foi basicamente o filme que catapultou o Schwarzenegger para a sua carreira em Hollywood. Ele, na altura, era um culturista, dedicava-se ao físico e era um homem muito, muito musculado e tinha o sonho de um dia tentar a sua sorte no cinema e a coisa correu muitíssimo bem. O primeiro passo é dado em 1982 com um muito jovem Schwarzenegger mostrando os seus músculos e, na altura, o seu parco inglês, mas deu para desenrascar no Conan e os Bárbaros. e entretanto foi para a política. E já fez tudo e mais alguma coisa. Agora, faltam 2 perguntinhas. E é muito importante que, pelo menos a próxima, seja com uma resposta certa. Porque se me des a resposta certa à tua pergunta 11, sobes aos 3.000. E nos 3.000, não só tens a chance de ganhar 10.000, como estando nos 3.000 tens um patamar de segurança de 1.000 euros. Não podes é cair. Ok. Vamos à pergunta 11, Maria. Para 3.000, agora sem jokers, usaste o único que tinhas, a tua penúltima pergunta é a seguinte. Qual das seguintes casas de fado lisboetas foi cofundada por Maria da Fé? Café Luso, A Severa, Senhor Vinho ou Parreirinha de Alfama? Conhece alguma? A Parreirinha conheço. A Severa conheço de nome e conheço o Senhor Vinho de nome também. A Severa é ligada à Maria Severa, a Maria da Severa, que é supostamente a pessoa que começou com o fado. A seguinte casa de fado lisboetas foi confundada por Maria da Fé. Eu vou dizer que a Severa não é. O Senhor Vinho não faço ideia, mas ele soa-me a Amália por causa do Senhor Vinho. Parreirinha de Alfama, Café Luso. 10 segundos. A Maria da Fé foi cofundada pela Maria da Fé. Eu vou dizer que é o Senhor Vinho. Vamos ao Senhor Vinho. Pois bem, Isto quando o tempo começa a acabar, fico-me tensa. uma das fundadoras foi Maria da Fé. A pergunta fala numa cofundação. Maria da Fé, uma das cofundadoras. Patrícia, mais pessoas envolvidas neste projeto? É verdade, muita gente envolvida neste projeto, mas eu vou recuar aqui um bocadinho para falar de uma das mais tradicionais casas de fado da cidade de Lisboa, que abriu portas em 1975, na Rua das Trinas, no velho bairro da Madragoa. Em 1981 mudou-se para a Rua do Meio à Lapa, onde ainda hoje se pode desfrutar da gastronomia típica ao som da Canção de Lisboa, conhecida como a Universidade do Fado. Por lá
lá passaram, lá está, nomes como Ada de Castro, Marisa, Camané, Namora, António Zambujo, Gisela João, Aldina Duarte e tantos outros. Foi, como bem disseste, fundada pela fadista Maria da Fé, juntamente com o marido, o escritor, poeta e letrista José Luís Gordo, e com António Melo Correia, também ele fadista. A resposta certa é... o Senhor Vinho! Muito bem! Quando disseram Madragoa, eu já me acalmei um bocadinho. Maria, dinheiro levas para casa. Já estás acima daquela queda de 3 patamares que se pode mandar para o zero. Se caíres 3 com uma resposta errada, que não queremos, faz com que leves para casa um prémio de 200 euros. Podes não ir a jogo e levas 1000. Só tens que mandar parar o tempo e eu mando parar o relógio e ganhas 1000 euros. No entanto, uma última resposta certa dá-te o segundo maior prémio do Joker, que é um prémio de 10 mil euros. Um grande prémio. É um grande prémio. 10 mil, resposta certa. 1000, se não quiseres jogar e optares pelo patamar de segurança, e eu paro o tempo quando quiseres e dou-te 1000 euros. Mas se fores a jogo e falhares, então não há 1000, há 200 euros. Já disseste que em casa jogas muito ao Joker e ganhas 50 mil, podes ganhar aqui realmente 10 mil. A tua última pergunta é a seguinte. Que estilista concebeu com Maria Gambina as fardas para os funcionários da Expo 98? Filipe Oliveira Batista, José António Tenente, Luís Buxinho ou Nuno Gama? Eu conheço todos os nomes. A Expo 98, a Maria Gambina também estou a ver. Que estilista concebeu? Pois, eu não quero cair dos... não caí campeões 200. Filipe Oliveira... Algum nome tem alguma coisa, não? O Buxinho eu ligo mais a sapatos. Que estilista concebeu as fardas para os funcionários? Filipe Oliveira Batista, José António Tenente, Nuno Gama. O Nuno Gama depois sinto que é o mais conhecido a seguir ao Luís Buxinho. Eu não quero perder tanto dinheiro. 10 segundos, o que é que eu faço? Pois... 5. O que é que eu faço? eu vou parar o jogo. Paramos o tempo. Maria não responde, Maria joga pelo seguro, Maria leva 1000, mas Maria queria tanto responder. Eu vou ficar tão chateada se tiver a resposta certa. Não digas já qual é que é. Optaste por parar o relógio, já vamos saber se foi ou não foi a decisão certa, mas Maria, gostei muito de conhecer. Estiveste ótima aqui no Joker, com uma excelente super Joker. Foi pena aquela resposta do Miyakoto e do Calaf. Porque senão era uma prestação exemplar da Sofia, deu-te sempre Jokers na ronda bónus e foi uma pena ali na pergunta do Calaf a resposta não ter sido a resposta certa. No entanto, sais do Joker com um bom prémio. Desejo-te muita sorte na tua carreira. Um beijinho também para a Sofia e um aplauso para as duas que saem do Joker com um prémio de 1000 euros. Parabéns! Dá cá 2 beijinhos. Sofia, vim cá ter. Deixam roubar também 2 beijinhos à Super Joker. Agora, será que tinhas 10 mil sem saber que tinhas 10 mil? Ganhaste 1000 euros e indo a jogo o prémio ou era para 10 mil ou era para 200. Sabes o que é pior? Eu acho que vou acertar. Eu tenho a ideia que o Nuno Gama faz roupa mais utilitária e, portanto, sendo fardas para funcionários, faria sentido que fosse ele. Eu vou dizer que é o Nuno Gama. Nasceste em 99. Sim. Sofia, nasceste em que ano? 96, de repente esqueci-me. Recordações da Expo? Não tens? Não. Não. Foste para qual? Eu não faço ideia. Eu pus ao calha, José António Tenente. Moda não é a minha praia. Ok. Tu indo a jogo irias para Nuno Gama. Ok. Sim. Filipe Oliveira Batista e Luís Buxinho não são as respostas certas. Ou era o teu, era o meu. Ou foi o Tenente com Maria Gambina, ou foi o Nuno Gama com Maria Gambina. Se tivesses bloqueado Nuno Gama, Estava certo. o prémio não era um prémio de 1000, como acabaste de ganhar. Com a resposta Nuno Gama, o teu prémio no Joker era de 200 euros. Não era a resposta certa, fizeste muito bem em não ter a jogo. Um aplauso para a Maria, um aplauso para a Sofia. Muito bem, amiga. Decisão certa, Maria, muito bem. Um prémio de 1000 euros, evita uma queda até aos 200, uma resposta errada. Lá em cima estão sempre 50 mil. Hoje não damos os 50 mil.
que dá para ganhar aqui no Joker. Já aconteceu, confetes caem, fazemos uma grande festa, mas hoje não damos os 50 mil. Será que no próximo Joker damos o prémio máximo? É o convite que eu deixo para si. Continua com o RTP, continua a ver os Jokers. Se perdeu os últimos, não se esqueça, pode ver esses Jokers que perdeu na RTP Play. E quanto aos próximos, aqui estarei nesta cadeira à espera de um concorrente e da sua Super Joker para quem está em equipa ganharem 50 mil euros. Fique bem, até à próxima!